Imagine-se no campo de batalha, o inimigo à frente, o coração disparado. Mas uma voz divina oferece a você e a muitos outros uma saída, uma chance de recuar. Por quê? Neste vídeo do Entenda a Palavra, vamos mergulhar nas leis de guerra mais surpreendentes e enigmáticas do livro de Deuteronômio, capítulo 20. Prepare-se para desvendar por que Deus permitia que alguns soldados, em momentos cruciais de vida ou morte, simplesmente voltassem para casa, e o que isso revela sobre a verdadeira natureza da coragem, do medo e da confiança. Mais do que regras militares antigas, são lições profundas para nossas batalhas diárias contra a ansiedade, a dúvida e o medo de falhar. Se você já sentiu o peso da incerteza, se já se viu à beira de uma decisão difícil e se perguntou de onde tirar forças, esta jornada é para você. Fique até o final para descobrir o segredo por trás da mais surpreendente das isenções e como ela pode transformar sua percepção sobre o medo e te dar ferramentas para enfrentá-lo com uma fé inabalável. Antes de começarmos a mergulhar nesse capítulo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas explorações profundas da Palavra de Deus, e vamos juntos desvendar os mistérios que podem mudar a sua vida. Estamos falando de um período crucial na história de Israel. Eles estavam à beira da Terra Prometida, um lugar cobiçado, mas também cercado por nações hostis e impiedosas. A guerra não era uma possibilidade distante, era uma realidade constante, uma questão de sobrevivência existencial. Mas ao invés de estratégias puramente humanas de dominação e força bruta, Deus se revela como o grande estrategista. As leis que encontramos em Deuteronômio 20 não são meramente um manual militar. Elas são divinamente inspiradas, criadas para um povo em formação, com o objetivo não apenas de vencer batalhas físicas, mas de moldar seu caráter moral e espiritual. Aqui a vitória não se mede apenas em números de inimigos derrotados, mas na manutenção de uma fé inabalável e na obediência a princípios divinos que transcendem a lógica militar comum. O mais fascinante é a surpresa inicial. Antes mesmo de tocar no assunto da luta, da tática de combate ou da formação de batalha, Deus estabelece regras que parecem, à primeira vista, ir totalmente na contramão de qualquer lógica militar humana. Em vez de simplesmente reunir todos os homens aptos para a guerra, em vez de fomentar um espírito de sacrifício total e inquestionável, há uma pausa, uma interrupção no ímpeto bélico. E o que acontece? Uma voz se levanta. Não é a voz do general nem a do rei terreno. É a voz do sacerdote ou levita, uma figura de autoridade espiritual que fala ao povo antes da batalha, reforçando a dependência divina e a certeza de que a vitória vem do Senhor. Este detalhe por si só já é uma curiosidade bíblica intrigante, em que outro exército na história se vê o líder espiritual tendo a palavra final antes do combate, não para encorajar a sede de sangue, mas para propor uma reavaliação individual e coletiva. Este é um testemunho da radical diferença da estratégia divina. Mas o que este sacerdote ou levita diria? Em meio ao clamor pela batalha, ao som das trombetas e ao ruído das armas sendo afiadas, uma voz se levanta, não para incitar os homens à frente, mas para dispensar soldados, para oferecer uma chance de recuo. Quem seria tão privilegiado a ponto de poder simplesmente voltar para casa na hora H? E por que o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, permitiria isso? A resposta está nas próximas sessões, e ela vai desafiar tudo o que você pensa sobre guerra, coragem e fé. Prepare-se para desvendar as isenções mais inusitadas já registradas. Estamos acostumados com a imagem de exércitos implacáveis, onde a vida pessoal de um soldado é subjugada aos interesses da nação. Mas, em Deuteronômio 20, somos confrontados com uma perspectiva completamente diferente. Deus, o comandante supremo de Israel, introduz uma série de isenções que priorizam a vida pessoal e familiar de seus guerreiros acima do dever militar imediato. Isso já é chocante o suficiente, mas o que essas leis nos revelam sobre o caráter de Deus e o verdadeiro significado de prosperidade e propósito? A primeira isenção, registrada em Deuteronômio 25, diz: qualquer que tiver edificado casa nova e ainda não a tiver inaugurado, que se vá e torne a sua casa, para que não morra na guerra, e outra a inaugure. Imagine a cena: um homem que dedicou tempo e esforço, talvez anos de sua vida, para construir um lar para a sua família. Ele está prestes a colher o fruto do seu trabalho, a desfrutar de um novo começo, mas é chamado para a guerra.
Deus, em sua sabedoria, permite que ele retorne. Isso não é apenas uma questão de justiça, mas um reconhecimento do valor da providência e da bênção divina na vida pessoal. O fruto do trabalho, a concretização de um sonho, é algo que Deus valoriza. A seguir, em Deuteronômio 26, lemos: E qual é o homem que tiver plantado vinha e ainda não a tiver desfrutado, que se vá e torne a sua casa, para que não morra na guerra, e outra a desfrute. O princípio é o mesmo, mas a aplicação é ligeiramente diferente. Plantar uma vinha era um investimento de longo prazo, um símbolo de esperança e paciência. A colheita era o resultado de meses ou anos de cuidado. Deus não queria que esse sacrifício pessoal fosse em vão, que a recompensa fosse roubada pela guerra. A dedicação e o valor da recompensa pessoal são colocados em destaque, mostrando que certas bênçãos e ciclos de vida devem ser completos. E então, em Deuteronômio 27, a terceira isenção: E qual é o homem que tiver desposado uma mulher e ainda não a tiver recebido, que se vá e torne a sua casa, para que não morra na guerra, e outra a receba. Esta é talvez a mais romântica e humanizadora das isenções. A sacralidade do matrimônio e a necessidade de estabelecer uma família são prioridades divinas. A lei judaica permitia 1 ano de paz para o novo casal, livre de obrigações militares para que pudessem construir seu lar e seu relacionamento. Isso nos faz pensar: Deus valoriza mais a vida pessoal e familiar, a felicidade e o bem-estar de seus filhos do que a mera força bruta em batalha. Qual a mensagem profunda por trás disso? As 3 isenções iniciais focam em aspectos de inauguração ou início de vida, mostrando que certas bênçãos e ciclos devem ser completos. Deus não é um tirano que exige sacrifício sem sentido. Ele é um pai que se importa profundamente com o bem-estar e a realização de seus filhos. Estas isenções já são surpreendentes, desafiando a lógica de guerra total a qual estamos acostumados. Elas nos mostram um Deus que se importa com os detalhes da nossa existência. Mas a próxima categoria de dispensa é ainda mais chocante e, francamente, contraria qualquer manual militar que você possa imaginar. Ela lida não com posses ou relacionamentos, mas com o mais íntimo e complexo dos sentimentos humanos: o medo. Chegamos agora à isenção de Shoka, que desafia a lógica militar e a percepção comum de heroísmo. Depois de abordar a casa nova, a vinha e o noivo recente, Deuteronômio 28 apresenta um comando que parece uma afronta à própria ideia de um exército coeso e corajoso. A Bíblia diz: Há alguém que esteja medroso e de coração desfalecido? Vá e torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não desfaleça como o seu. Pare e reflita sobre isso por um momento. Como pode um exército, prestes a entrar em combate mortal, abrir mão de guerreiros simplesmente por medo? Isso não enfraqueceria o moral em vez de fortalecê-lo? Não seria visto como um sinal de fraqueza, um convite à deserção em massa? Em muitas culturas antigas, a covardia em batalha não era apenas uma desonra. Era um crime punido com a morte ou com uma exclusão severa da sociedade. A ideia de que um medroso pudesse simplesmente ir para casa com a benção do líder é algo que contrasta dramaticamente com qualquer registro histórico de estratégias militares da época. É uma ordem divina, vinda do próprio Deus que liderava seu povo à vitória. Aqui somos confrontados com um profundo contraste emocional. A tensão da batalha se mistura com uma compreensão inesperada da fragilidade humana. O que o medo de um único homem pode causar em todo um exército? Qual o verdadeiro perigo que Deus estava evitando ao permitir que esses homens recuassem? A resposta não é tão óbvia quanto parece. Não se trata apenas de poupar o medroso de uma morte certa ou de uma vergonha pública. A instrução não é apenas para o benefício individual, mas para proteger o restante do exército. Isso nos revela algo profundo sobre a natureza contagiosa do medo e a importância crucial da fé coletiva. O medo, quando não tratado, tem o poder de se espalhar como um vírus. Um único coração desfalecido pode plantar a semente da dúvida, da ansiedade e do pânico em outros. Em um ambiente de alta pressão como um campo de batalha, onde a confiança mútua é essencial para a sobrevivência, a presença de alguém dominado pelo pavor poderia desorganizar a estratégia, minar a moral e, em última instância, levar à derrota de todo o exército. Deus, em sua sabedoria, entendia a psicologia humana e a dinâmica de grupo muito antes de qualquer tratado moderno sobre liderança militar. Ele sabia que um exército com alguns homens hesitantes e temerosos era mais fraco do que um exército menor, mas composto por homens com corações firmes e confiantes.
O que isso nos diz sobre a importância da nossa própria fé e o impacto que nosso estado de espírito tem sobre as pessoas ao nosso redor? A isenção não é um incentivo à covardia, mas uma medida preventiva para preservar a integridade e a força espiritual do grupo. A permissão para o medroso voltar para casa não era uma brecha na lei, mas uma parte essencial da estratégia divina. É uma afirmação poderosa de que a qualidade do espírito de um exército é mais importante do que sua quantidade bruta. Um guerreiro com o coração desfalecido, ainda que fisicamente presente, era uma fraqueza que poderia se espalhar. Mas o que isso nos diz sobre a natureza do medo e sua capacidade de contaminação? O medo é um sentimento humano natural e, em certa medida, necessário. Ele nos alerta para perigos e nos impulsiona a reagir. No entanto, o medo que Deuteronômio 20 aborda não é um medo saudável que nos faz cautelosos, mas sim o coração desfalecido, a paralisação, a perda de confiança na presença divina. Esse tipo de medo, quando se manifesta em um indivíduo, irradia. Imagine um soldado tremendo, olhando constantemente para trás, sua incerteza escrita em seu rosto. Essa energia negativa poderia corroer a determinação dos seus companheiros, criando uma corrente de dúvida que, em pouco tempo, poderia derrubar a moral de toda a linha de frente. Deus, o Senhor dos Exércitos, sabia que a batalha espiritual é tão real quanto a física, e um coração desfalecido era um sinal de uma fé abalada. A estratégia divina era clara: remover a fonte de contaminação para proteger a força coletiva. Isso não é covardia, é sabedoria estratégica. É uma purificação do campo de batalha para garantir que apenas aqueles que confiam plenamente em Deus permaneçam para lutar. Mas qual é a aplicação disso para os nossos dias? Nós não estamos, em sua maioria, marchando para guerras literais com espadas e lanças. No entanto, enfrentamos batalhas diárias. A luta contra a ansiedade, a pressão do trabalho, os desafios familiares, a busca por propósito, o confronto com nossas próprias falhas e inseguranças. Em cada uma dessas batalhas, o medo pode se infiltrar, tentando desfalecer nosso coração. Quantas vezes o medo de falhar nos impede de tentar? O medo do julgamento nos silencia, o medo da incerteza nos paralisa. Deuteronômio 28 nos ensina que a fé não é apenas uma questão individual, mas coletiva. Nosso medo pode afetar as pessoas ao nosso redor, assim como nossa fé e coragem podem inspirá-las. Se você é um líder, um pai, um amigo, sua postura diante do medo tem um impacto. Se você está em uma equipe, um grupo, sua confiança pode ser um pilar para os outros. O medo não é um pecado, mas a sua rendição a ele, a ponto de desfalecer o coração e minar a confiança coletiva, pode ter consequências devastadoras. Esta passagem nos encoraja a identificar o medo em nós mesmos e, se necessário, recuar para um lugar de restauração antes de nos envolvermos em batalhas que exigem um coração firme. Significa buscar a Deus, fortalecer a fé e só então voltar à luta, seja ela qual for. E aqui reside uma das lições mais profundas. Deus não nos força a lutar quando estamos desfalecidos. Ele oferece uma saída, uma oportunidade de reequilíbrio para que possamos retornar à batalha, não por obrigação, mas com o coração renovado e a fé fortalecida. Ele nos convida a confiar nele em todas as circunstâncias, a reconhecer que ele é a nossa força e a não permitir que o medo nos roube a vitória, nem a nós, nem aqueles que lutam ao nosso lado. Afinal, qual é a mais perigosa das batalhas? E qual o tipo de medo que realmente nos separa da promessa divina? As leis de Deuteronômio 20 são muito mais do que um manual militar antigo. Elas são um espelho para a alma humana, revelando a profunda compreensão de Deus sobre nossas prioridades, nossos medos e a verdadeira fonte de nossa força. Vimos como Deus valoriza a vida pessoal e familiar, a concretização de sonhos e relacionamentos antes mesmo do dever militar. E o mais surpreendente, ele permite que o medroso recupere seu coração antes de enfrentar o combate, mostrando que a fé e a confiança são mais importantes do que a mera força numérica. A mensagem central é clara. A vitória verdadeira não vem da ausência do medo, mas da confiança inabalável em Deus, mesmo quando o coração se sente fraco. É saber que Ele está conosco, que Ele luta por nós e que o seu amor supera qualquer temor.
Essa é a essência da coragem que Deus procura em seus filhos. Ele nos convida a entregar a Ele nossos medos, a buscar nele a restauração e a força para enfrentar qualquer batalha da vida, sabendo que com Ele a vitória é garantida. Se você gostou desta exploração e sentiu que sua fé foi fortalecida, peço que deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal para não perder os próximos mergulhos profundos na palavra e ative o sininho. E me diga nos comentários qual dessas isenções mais te surpreendeu e como você lida com o medo em suas batalhas diárias. Vamos juntos entender a palavra.